Boa tarde a todos, a paz seja convosco. Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2026, eu quero falar sobre outro tema que é: Jesus falava por parábolas para quem? E o texto está em Mateus, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Ou seja, aqui, muitos líderes religiosos ensinam que quando os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava ao povo por meio de parábolas, Jesus respondeu que aos discípulos era dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Eles ensinam que aqueles que recebem entendimento recebem ainda mais, enquanto aqueles que não valorizam o que recebem acabam perdendo até aquilo que parecem ter. Por isso, Jesus falava por parábolas. Porém, essa interpretação não parece ser a explicação apresentada pelo próprio texto. Perceba que foram os discípulos que perguntaram a Jesus por que ele falava à multidão por parábolas. Isso mostra que eram eles que não compreendiam completamente aquilo que Jesus estava ensinando. Ou seja, os discípulos ouviam Jesus e buscavam entender seus ensinamentos. Por isso eles perguntavam o significado das parábolas, pois muitas vezes não conseguiam compreender totalmente o que Jesus ensinava. Aquele que tem receberá mais e terá em abundância, Versículo 12. Quer dizer, refere-se àquele que recebe a palavra de Deus e a coloca em prática. E por viver aquilo que recebeu, seu entendimento cresce cada vez mais. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, continua no versículo 12. Quer dizer, aqui fala daquele que recebe a verdade, mas não a valoriza, ficando cada vez mais distante do conhecimento de Deus. E por fim, o versículo 13 que diz: Por isso lhes falo por parábolas, Aqui diz que Jesus não falava parábolas para esconder as verdades espirituais, mas aqueles que apenas ouviram superficialmente tinham dificuldade de compreender essas verdades, ou seja, eram os discípulos de Jesus que tinham dificuldade de conhecer aquilo que Jesus falava, de conhecer aquilo que Jesus pregava, mas Jesus não falava em parábolas, Ele não usava parábolas para esconder as verdades espirituais, Porque se ele usar parábolas, ele vai estar o quê? Escondendo as verdades espirituais. E como Jesus não queria esconder as verdades espirituais, ele sempre queria expor a verdade, ele não falava em parábolas. Era ao contrário, eram os discípulos que entendiam o que Jesus dizia por parábolas. Perceba que na frase os discípulos dizem: porque o Senhor fala à multidão por parábolas, ou seja, eram os discípulos que estavam ouvindo Jesus dizer por parábolas. Eram os discípulos que não estavam compreendendo aquilo que Jesus dizia, eles não compreendiam direito o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava, E é por isso que eles perguntavam a Jesus o significado das parábolas, porque muitas das vezes eles não conseguiam compreender totalmente, claramente o que Jesus estava ensinando para a multidão. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Não sei onde você se encontra nessa tarde, mas se você puder, convido você a fechar seus olhos, entronizar seu pensamento no trono de Deus e vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou mais uma vez diante da tua santa presença. E em primeiro lugar, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia vivido, por mais esse dia que o Senhor me permitiu. Porque muitos hoje, Senhor, não pôde abrir os seus olhos, muitos hoje, Senhor, não pôde ficar de pé. Muitos hoje não foram contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor tinha para fazer nesse dia. Pai, quero te dar graças, Senhor, porque Tu és um Deus santo, um Deus eterno, um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus de maravilhas, de poder, domínio, um Deus de milagres. Que o Senhor visita agora cada irmão, cada irmã que vai ouvir a ministração desse vídeo, que eles possam tomar posse dessa mensagem, Senhor. E que essa mensagem possa dar bons e belos frutos na mente, no coração de cada um. Venha cada dia me renovar, me libertar, me restaurar de tudo aquilo que não presta, que não provém de Ti. Liberta-nos, ó Pai, a cada dia. Ensina-nos a cada dia a estar em Tua presença em espírito e em verdade. Ensina-nos a cada dia a caminhar em Tua presença, Senhor, em espírito e em verdade, porque assim é o que o Senhor deseja de cada um de nós. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus único, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Deus tremendo. Graças te dou por tudo, Pai Celeste, que o Senhor possa continuar trabalhando na minha vida, no meu lar, na minha família. Visita agora, Senhor, meus familiares, toca cada um, faz a obra conforme teu querer, conforme tua vontade. Cura, Senhor, aquele que porventura estiver enfermo. Abre portas trancadas, portas no mundo físico e espiritual. Abre portas onde não tem porta. Aquele que tem clamado, aquele que tem buscado em Ti. Que o Senhor envie a providência, que o Senhor envie o socorro, que o Senhor envie o milagre e abre portas nessa tarde para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Quebra todas as barreiras, Senhor. Quebra toda maldição, toda palavra mal proferida, lançada contra a minha vida. Repreenda todo ataque, toda fúria de Satanás contra a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade a cada dia, Senhor. Que eu suma, diminua, desapareça e o Teu nome seja glorificado e exaltado através da minha vida. Senhor, reconheço que diante de Ti sou falha, pequenina, pobre pecadora. E o Senhor, diante de mim, é um Deus todo-poderoso, um Deus absoluto, um Deus eterno, um Deus tremendo. Todo poder, domínio e louvor sejam dados e entregues a Ti, somente a Ti, exclusivamente a Ti, hoje, amanhã, sempre e eternamente. Obrigada por tudo que tem feito em minha vida, Senhor. Graças te dou, soberano, e creio que há de fazer, creio que continuar a fazer muito mais, Senhor. Toma-me a cada dia pelas mãos, toma cada irmão, cada um, cada irmã, cada dia pelas mãos e nos guia, Senhor. Nos direciona ao centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Fica à vontade, ó Pai, em nosso meio a cada dia. Manifesta Teu poder, manifesta a Tua presença sobre nossas vidas a cada dia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Deus tremendo e fiel. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Assim eu oro. Amém. E graças a Deus. Amém? E que você possa meditar bastante na pequena ministração desse vídeo.